Bom, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nessa nossa conversa tão necessária. Eu sou Thaisa, secretária das Mulheres da CUT-DF, e a gente está aqui hoje para promover um início de debate sobre como é que a gente se relaciona, a gente dos movimentos sociais, com esse novo contexto, onde cada conversa, cada estratégia, cada tática que a gente traça de luta, ela é feita por mecanismos tecnológicos dos quais a gente ainda conhece pouco. Como é que a gente se organiza? O que significa a gente dizer que a gente precisa conversar sobre segurança da informação, sobre proteção de dados e o avançar que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, da venda dos nossos próprios dados e o que isso significa para a gente. Às vezes, a gente não entende o que significa o que está aprovado no nosso celular e a gente não sabe. Então, é uma conversa muito importante, por isso hoje está aqui conosco a Patty Collins, da Marcha Mundial das Mulheres. Falei certo o sobrenome? Estava aqui treinando mentalmente. Quase, Cornelius. O Jonas Valente, militante aqui no DF, companheiro de militância do Intervozes, do Sindicato dos Jornalistas, pesquisador na área, e o Dave Kuhn, que é também pesquisador da área, analista de sistemas aqui do SERP, que vive aí uma empreitada com a tentativa do desgoverno do Bolsonaro, com a privatização da Dataprev e do SERPRO, e o que isso vai significar para a gente, assim como a privatização de outras empresas públicas. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar de olho nas redes que nós estamos fazendo a transmissão, no Facebook da CUT-DF, no YouTube da CUT-DF, no Facebook da Marcha Mundial das Mulheres no DF e da Casa da Democracia. Todo mundo que estiver comentando ou queira fazer uma pergunta, estou de olho aqui para a gente voltar essa conversa e tentar deixar explícita a maior quantidade de informações nesse início de debate que a gente está fazendo hoje. Então, eu já vou começar passando a palavra aqui para o Jonas conversar com a gente sobre o que significa, né, esse novo mundo e esses novos desafios aí para a gente se comunicar nesse mundo pós-pandemia. Boa noite, Obrigado, Jonas. Thais. Obrigado, Thaisa, pelo convite. Obrigado à CUT. A gente sempre tem colaborado, né, em atividades do coletivo de comunicação. A Ana Paula está aqui com a gente, secretária. Uma alegria muito grande dividir com você, Thaisa, com a Paty, com o Dave, esse momento aqui que é tão importante, né? A gente que é da área da comunicação ou da área de tecnologia da informação, porque cada vez mais isso é um campo ou único ou interseccionado, a gente sempre chama atenção, né? E eu vou tentar partir agora mais das coisas da nossa realidade, né? Ou seja, cada vez mais, para entrar em qualquer lugar, a gente tem que dar a nossa digital, né? A gente está numa situação tão surreal que quem está fazendo propaganda de privacidade são os bancos, é a Apple, né? Inverteu a lógica totalmente, porque são essas grandes organizações que estão aí. Então, a Apple, para você abrir o seu celular, você precisa fazer leitura, né, da íris. Os bancos pedem para que você faça biometria também, e sempre no discurso de que isso vai aumentar a nossa segurança, né? Então, assim, para você fazer uma compra, você tem que dar seu CPF. Isso é um negócio totalmente absurdo. Para você fazer qualquer coisa, você tem que entregar nome da mãe, data do seu primeiro beijo, quando foi tirada a carteira de identidade. E a gente tem uma naturalização dessa cultura no Brasil, né? E aí, o que é curioso é que assim, a gente tem muitas pessoas na esquerda que começam a perceber esse tema, mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande entre isso que todos nós estamos vivendo e o que isso importa na disputa política, né? A gente vê pessoas que falam: nossa, o Bolsonaro foi eleito
com disparo massivo de WhatsApp. Nossa, você viu aquele escândalo da Cambridge Analytica que interferiu na eleição do Trump, que interferiu no Brexit, que interferiu em eleições em outros países, no Caribe, na África, e as pessoas não conseguem fazer a conexão de que esses grandes escândalos só existem porque existe uma coleta massiva dos nossos dados a qualquer momento, né? Das coisas que a gente faz e que esses dados são processados por meio de algoritmos, de sistemas de inteligência artificial, né, e que são apresentados, isso não é uma coisa de hoje, né? Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado e trabalho com a linha da sociologia crítica da tecnologia. O solucionismo tecnológico sempre existiu. Né? A tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo. E hoje em dia, a tecnologia digital vai resolver todos os problemas do mundo, a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do mundo, seja no banco, seja na análise de fake news no Facebook ou no YouTube, seja no governo federal. Porque o governo federal também está seguindo isso, né? Então, por mais que a gente tenha que ficar atento às grandes plataformas, como é o caso do Facebook, do Google, a gente não está falando só delas. A gente está falando de um modo de funcionamento que está permeando tudo, tudo no Brasil, inclusive as organizações da esquerda. Né? Não, vamos pegar aqui uma inteligência artificial que vai resolver os nossos problemas. E aí a gente tem um problema tanto filosófico, né, que é nós humanos que construímos a nossa história repassando a análise da situação e as decisões para sistemas automatizados, né, mas que são construídos por outros seres humanos e que têm interesses, quanto um problema político concreto, que é cada vez mais a gente ter as nossas informações sendo governadas por esses agentes privados ou por agentes públicos, e quanto mais informação a gente dá, mais a gente é controlado. É isso que é uma questão chave para a gente entender. Né? E aí a gente vê aqueles argumentos, não, mas já sabem tudo sobre a gente, né? Então, que problema tem? E não é verdade. Você, quem está nos assistindo aqui, eu faço um desafio: pega o seu computador, abre todas as suas contas de rede social e deixa no meio da rua. Você faria isso? Quem fizer pode depois mandar um e-mail com um videozinho gravado que eu vou adorar saber como é que foi a experiência. Mas ninguém faz isso dentro de casa, ninguém faz isso no trabalho, ninguém faz isso em lugar nenhum. E aí não tem a ver com ter coisas a esconder. Tem um ex-diretor do Google, safado, que ele falava isso. Não, se você quer esconder algo, você não deveria estar fazendo. Né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que todas as pessoas definem ou deveriam definir o que elas querem mostrar para outras pessoas. Né? Por isso que não é só uma questão de privacidade no sentido de esconder. É a proteção de dados no sentido de que nós, indivíduos, e nós, sociedade, temos que ter a condição de decidir o que a gente quer que os outros acessem. E, infelizmente, as pessoas estão acessando, e ao acessarem, essas empresas, o governo, fazem o quê? Elas constroem perfis de nós. E esses perfis utilizam muitos elementos que, inclusive, às vezes nem a gente percebe quais são esses elementos. E aí, qual é o problema grave disso? As empresas, sejam as plataformas, e aí sejam as empresas de marketing político, que todas hoje usam isso, né, fazer perfis psicológicos de nós, elas não usam isso só para nos conhecer melhor. Que esse é o discurso, né? Os algoritmos, eles leem os seus interesses para que você receba aquilo que tem a ver com você. Isso é um discurso mentiroso. O que está por trás disso não é conhecer a gente, é construir um perfil que possa prever os nossos comportamentos e modular os nossos comportamentos. Modulação não significa dizer vai lá e come cachorro quente, e você vai lá e come. Ninguém é robozinho, né? Mas significa, no momento em que eu defino o que você vai acessar de informação e o que você não vai, isso interfere na visão de mundo que a gente tem. Então, a gente está falando de um modo de funcionamento que permeia
o Estado, o mercado e as forças políticas, em que quem detém esses dados, a capacidade de processá-los e a capacidade de transformar isso em aplicações, tem muito poder em relação a nós que estamos tendo esses dados coletados. Só que a gente não está falando aqui somente de nós como indivíduos, nós estamos falando de nós como indivíduos organizados, em sindicatos, em movimentos sociais, em centrais. E aí a preocupação com os dados ganha um patamar ainda maior, né? Tanto porque nós, organizações, somos coletoras e tratadoras de dados, qualquer sindicato que tem um cadastro coleta e trata dados, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente compartilha esses dados, porque existe uma legislação agora em vigor, finalmente, graças à luta da sociedade civil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que apesar dos seus limites e dos seus problemas, ela estabelece uma série de direitos. Então, por exemplo, o sindicato não pode coletar o dado das pessoas e depois falar: eu posso usar isso aqui para o que eu quiser. Não pode. Então, nós, como indivíduos organizados, primeiro temos que conhecer a LGPD, e nós passamos a ter uma responsabilidade por essas informações. Nós passamos a ter mais do que uma responsabilidade jurídica formal, uma responsabilidade política. Como é que a gente vai usar as tecnologias da informação para potencializar a nossa organização e não para nos colocar em risco? E aí a gente vive uma situação muito difícil, né? Porque, por um lado, a gente não pode abandonar as grandes plataformas. A gente está aqui com esse debate utilizando a plataforma Zoom, que tem problemas de privacidade, mas que nos garante algum tipo, né, de estabilidade nesse debate. Está transmitindo pelo YouTube, que é um canal gratuito que muitas pessoas conseguem ver. Mas, por outro lado, existem camadas em que a gente pode construir maiores proteções de dados e maiores níveis de segurança, né? Direções de movimentos sociais não precisam usar aplicativos não seguros. Elas podem optar por aplicativos seguros. Eu tenho certeza que a Paty e o Dave vão falar um pouco melhor sobre isso, né? O que eu quero só deixar essa provocação é: a gente tem que pensar a proteção de dados nessas várias camadas. Nós, como cidadãos, nós, como agentes políticos, nós, como participantes de movimentos sociais e nós, como participantes de movimentos sociais, sindicatos centrais, que fazemos disputa política. E aí a gente vive um paradoxo, que é: quanto mais a gente reforça somente essas plataformas, mais elas têm poder sobre nós. E aí é muito curioso que, apesar da esquerda, e o Dave conhece isso melhor do que eu, ter um histórico de debate sobre autonomia tecnológica, e a Paty também viveu esse processo lá nos anos 2000, do debate sobre software livre, né? Ou seja, como é que a gente se libertava dos softwares proprietários, a gente retrocedeu nessa discussão, a despeito dos esforços dos militantes da área, né? Ou seja, se a gente usava Linux e usa OpenOffice e tantas aplicações livres ou gratuitas nos nossos computadores, no nosso smartphone a gente tem muito mais dificuldade de usar muitos aplicativos livres e plataformas livres, porque essas plataformas funcionam como jardins murados, né? Eu sempre brinco que é muito surreal que uma tecnologia muito mais simples, que é o telefone, seja muito mais democrática do que é o Instagram ou o WhatsApp. Porque o telefone, se eu tenho a minha operadora que é Vivo, eu consigo falar com a Thaisa, que é da Claro. Porque se estabeleceu uma percepção que é o seguinte: as pessoas não podem ficar trancafiadas dentro da rede da Vivo, da rede da Claro e da rede da TIM. As pessoas têm que conseguir se comunicar. Então, com o telefone, por conta da forma como isso foi regulado, funciona dessa maneira. Só que se eu tenho um Facebook, eu não consigo mandar uma mensagem para o Twitter da Thaisa, porque essas coisas não se comunicam. Porque cada uma dessas plataformas quer criar o seu jardim morado
e no máximo se comunica com outro app da mesma empresa, como o Facebook fez ao integrar agora o Facebook Messenger, o Instagram e o WhatsApp. Então, qual que é o nosso desafio, já tentando me encaminhar para o fim, enquanto esquerda? Primeiro, reconhecer esse modo de funcionamento e como isso afeta a disputa política e as nossas vidas. E aí eu não estou falando somente da CUT, dos sindicatos, dos movimentos sociais, eu estou falando dos segmentos minorizados, estou falando das mulheres. A gente está aqui numa atividade da Secretaria de Mulheres. Eu faço uma sugestão para as companheiras que estão nos acompanhando: procurem um projeto que chama Chupa Dados. É um projeto de uma organização que se chama Coding Rights, e esse projeto discute, por exemplo, os riscos dos aplicativos de controle de ciclo menstrual. Como que eles coletam os dados e, a partir disso, controlam os corpos das mulheres. A gente tem um debate enorme aí sobre formas de opressão de raça e cor, né? Ou seja, como você tem no reconhecimento facial, como você tem obras que mostram no Google e várias plataformas como a população negra é oprimida e discriminada por essas tecnologias. A gente tem um problema de opressão de classe. Nós estamos aqui numa entidade, né, numa live de uma central de trabalhadores. Nós temos isso em uma série de aspectos. Então a gente está falando desde uma disputa da luta de classes e da luta de classes tomada numa perspectiva interseccional, né, incorporando as opressões de gênero, as opressões de raça e cor, mas nós estamos falando também na batalha da CUT contra a reforma administrativa, né, ou contra do movimento indígena contra o PL 490, que é o que a gente está tendo agora nesse momento aqui no Congresso. Nós estamos falando da luta contra o Bolsonaro e contra o neofascismo ou movimentos de inclinações fascistas no país. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando que a gente tem que diminuir a forma como essas forças políticas nos controlam. E mesmo que a gente veja conflitos entre o bolsonarismo e essas plataformas, isso não significa que essas plataformas, em primeiro lugar, são neutras, porque não são. Elas têm interesse político e elas usam a sua tecnologia para isso. E dois, nem que essas plataformas são de esquerda, né? Não é só porque elas porque o bolsonarismo tenta usar e elas seguram um pouco, mas seguram muito pouco perto do que poderia, e a pandemia mostra isso, a quantidade de desinformação difundida é enorme, e plataformas que usam a coleta de dados, né, para direcionar mensagens, inclusive anúncios. O YouTube ganhou dinheiro e fez bolsonaristas ganharem dinheiro monetizando vídeos, né, com mentiras sobre cloroquina, etc. e tal. Então, eu sei que eu abri vários pontos, mas é mais para trazer uma provocação e para concluir com esse argumento. Entender que essa não é mais uma questão de comunicação, não é mais uma questão de tecnologia, está nas nossas vidas, perpassa a nossa compreensão do mundo, a nossa constituição como indivíduos, como seres sociais, como agentes políticos, e certamente a disputa dos movimentos sociais e a disputa do campo progressista contra a direita e contra o fascismo no Brasil. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai poder ser atropelado de novo em 2022 e semana que vem, porque essa semana passaram 490, semana que vem é a reforma administrativa, na outra semana é outra agenda absurda que o Congresso vai tentar passar. Então isso é uma coisa para agora, é para o curto, para o médio e para o longo prazo. Obrigado, Thaís. Obrigada, Jonas. Abriu aqui 175 perguntas na minha cabeça para quando for a volta, mas a gente vai continuar essa conversa. Queria dar um alô para todo mundo que está acompanhando pelo Facebook. A gente teve um probleminha técnico, está tentando resolver para a transmissão no YouTube. De qualquer forma, a gente sobe depois para lá, que tem gente que só tem o acesso no YouTube. Dá um alô aí para todo mundo, Vitória, Islene, Maura, todas as meninas que estão acompanhando a gente lá pelo Facebook. Dizer de novo que eu estou aqui atenta aos comentários e às questões que vocês queiram repassar para os nossos facilitadores, para a nossa facilitadora desse debate hoje.
E já vou emendar, então, passando a palavra para a Paty, da Marcha Mundial das Mulheres, que tem feito debates profundos, testado plataformas, lançou uma plataforma há pouco tempo para gerar um debate que fosse realmente de esquerda, dentro da lógica que a gente está vivendo, e tem muito a contribuir aqui com a gente. Boa noite, Paty. Boa noite, Thaisa, Jonas, Dave. Faz séculos que a gente não se encontra, eu acho. A gente sempre se encontrava nos eventos de FISL, software livre, enfim. Bom, eu sou a Patrícia, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu preparei algumas coisas para conversar, cotidianas, as mais variadas possíveis, em meios digitais, né? Isso tem um impacto muito grande na organização da sociedade e na organização do nosso cotidiano, da nossa vida. E eu acho que uma coisa que a gente faz bastante na marcha para tentar entender isso é tentar concretizar mesmo do que a gente está falando, aproximar isso, em vez de deixar tudo isso numa camada opaca, como se fosse uma questão só de especialistas, só das mega empresas e distante, né? Vocês são a CUT, vocês entendem, por exemplo, impactos muito importantes que a digitalização e o uso de plataformas têm na precarização do trabalho, né? Vocês entendem também como é que essas plataformas são grandes mega empresas que, com o uso de dados que recolhem da sua própria atividade, das atividades dos seus clientes, conseguem precarizar, invisibilizar trabalhos fundamentais para que elas existam, né? E aí eu estou falando, por exemplo, das empresas de entrega e da relação do Uber, né? E da relação com os trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas. Para que toda essa infraestrutura digital exista e funcione, existe também um impacto muito grande de tudo isso na natureza e no mundo real. Existe um mega consumo de energia necessário para manter todos esses computadores onde esses dados ficam guardados, e tem empresas que fabricam e fazem isso, tem matérias-primas necessárias para fabricar esses computadores e para fabricar cada um dos celulares que a gente usa o tempo inteiro, matérias-primas que são mineradas em algum lugar, né? Vocês já devem ter ouvido, como militantes, a questão das baterias de lítio e da exploração do lítio na Bolívia. Isso é um mineral que tem em alguns lugares do mundo e o interesse de controlar essas jazidas e explorá-las teve participação no golpe contra o governo do Evo Morales, né? Para que toda essa informação circule, precisa de cabos submarinos. As informações que a gente, por exemplo, está falando aqui no Zoom, está usando um aplicativo que provavelmente está hospedado, está guardado, está rodando num servidor, num mega computador, de uma empresa Zoom lá nos Estados Unidos, né? Então, todas essas informações precisam de cabos para ir e voltar e para a gente conseguir usar isso na velocidade que a gente usa. Esses cabos também têm donos, são empresas que administram cabos submarinos. A maneira desses cabos se colocarem pelo mundo, se vocês olharem um dia esses mapas, vocês vão ver que, por exemplo, até outro dia não existia nenhum cabo levando diretamente o Brasil à África, ou o Brasil à Europa, né? Todas as informações tinham que ir por cabo para os Estados Unidos, atravessar os Estados Unidos para a Europa e descer para a África, né? Então, tudo isso é determinado por interesses econômicos, né, de empresas cujo o desenvolvimento da tecnologia, a sua aplicação e o lucro que ela gera, e também isso que o Jonas estava falando, o controle que gera sobre nossas vidas, está concentrado em alguns países do mundo, do norte global, onde estão as sedes dessas empresas todas. O Jonas falou do software livre, eu queria falar de uma memória aqui. O David também faz parte dessa memória. Quando a gente brigava pelo uso de software livre nos nossos computadores, em vez de um software proprietário, o Windows, que é da Gates,
e que foi o primeiro produto que essa empresa lançou, a Microsoft, e que tornou o Bill Gates bilionário e deu a ele o poder que ele tem hoje no mundo, a gente falava em usar uma alternativa que não fosse proprietária, e esse proprietário tem vários sentidos. Proprietário no sentido de que pertencia a uma empresa, a Microsoft, proprietário no sentido que só ela tinha o controle, sabe como é que esse software foi feito, que tipo de dados ele usava, como é que ele funcionava. Eu vou dar um grande salto nisso, e vocês vão entender por que eu estou falando disso. O Bill Gates, bilionário hoje, ele não é mais da administração da Microsoft, apesar de ser um grande acionista, e tem uma empresa de filantropia, né? E que investe dinheiro de filantropia em empresas de desenvolvimento genético de sementes, desenvolvimento de vacinas, né? Então, o que ele fez? A lógica que levou o Bill Gates a modelar a forma da maioria das pessoas no mundo usarem computadores para comprarem só o produto dele e, portanto, dominar esse mercado, ele transpõe para vários outros segmentos hoje, né? Bill Gates convenceu a Oxford a não liberar a patente da vacina desenvolvida, que era o que eles pretendiam no começo, e licenciá-la apenas para a AstraZeneca para que pudesse ser vendido. Né? Então, é o mesmo cara, é a mesma lógica. Então, é isso. Tudo que é virtual possui uma base material e são empresas, são interesses e são proprietários, né? Falei do lítio, falei dessa lógica de mineração, então toda essa lógica digital da qual a gente fala está operando no mundo concreto e também num modo de produção, num sistema econômico chamado capitalismo, né? É a mesma mineração que nos coloca a Vale do Rio Doce com Mariana e Brumadinho, né? Legalmente, é a mesma mineração que ilegalmente ocupa terras Yanomami para extrair ouro. É uma lógica de extração de recursos naturais para determinadas finalidades e acumulação de poucos. O que é que são dados? A gente fala muito de dados, né? Thaisa, você me dá o tempo, tá? Pode ser que eu perca. Dados são registros digitais de tudo que a gente faz quando está usando equipamentos conectados, né? Então, os dados, eles são valorizados na medida em que eles são processados, classificados, categorizados, correlacionados. E para fazer tudo isso, quanto maior a quantidade de dados a qual a empresa tem acesso, maior a possibilidade de obter lucro com o seu processamento. Isso é uma explicação mais ou menos técnica, porque eu não sou técnica, né? Mas tem uma pessoa que se chama Cat O'Neill, que estuda isso, e ela tem uma outra explicação melhor para isso, que é o seguinte: dados são o que aconteceu no passado. Dados são o registro do que aconteceu no passado. Vocês vão entender por que essa relação com o passado é importante quando a gente chegar nos algoritmos, né? Então, o que é dataficação? É o nome que a gente dá ao processo de acumulação de dados como capital. É um impulso para registrar, armazenar e processar dados sobre tudo possível, sobre toda a vida no planeta. Portanto, de transformar cada vez mais o que é vivo em digital. Nossas relações, nossos dados pessoais, nossa genética, a biodiversidade do planeta, né? Esse processo não está restrito, portanto, a empresas de internet. Não só o Google, a Microsoft, a Amazon ou o Facebook, né? Cada vez mais empresas de saúde, empresas de comércio, o agronegócio, empresas de transporte, empresas de seguro, empresas de segurança, empresas de vigilância, né? Todas elas coletam dados e usam para suas finalidades, né? Para que esse processo seja realizado massivamente, é isso, né? Isso é uma lógica extrativista, e extrativista como a gente pensa em extrativismo mesmo, a apropriação de alguma coisa, né, que em tese não tem dono, e o processamento e a venda
com lucro e o controle sobre os recursos, né? Então, o que todas essas empresas procuram hoje? Formas de coletar cada vez mais dados para poder processar e para poder pensar em maneiras de ganhar dinheiro ou de ganhar controle e poder com eles, né? Então, os dados estão nas nossas transações financeiras, e eles estão nos nossos celulares, e eles estão na chamada internet das coisas, que é nada mais do que a conexão de coisas, de geladeiras, de máquinas, por exemplo, de colheitadeiras agrícolas, né? Que também geram dados de sua atividade, de aspiradores, televisões, né? Então, assim, muito carros, né? A grande coisa uma parte imensa das coisas que são fabricadas e usadas por nós hoje, provavelmente virá com uma função de captura de dados. Então, câmeras inteligentes, câmeras de vigilância, cada setor vai embrulhando esse pacote da forma que pareça mais atrativa para o seu cliente, né? Setores de câmera de segurança dizem, é para sua segurança, para você não ser assaltado, né? Prefeitos dizem, precisamos de cidades inteligentes, cidades com um grande número de sensores para que eu possa mensurar transporte público, fotografia na entrada de prédios residenciais, enfim. Muitos desses dados são importantes para a gestão pública e são úteis, mas o porquê eles são coletados, para que eles são coletados, de que forma eles serão usados é muito importante. E aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados, da qual o Jonas falava. Mas vamos para frente. O que é que são algoritmos, né? Algoritmos, a Cat O'Neill diz, que são opiniões transformadas em código. Ela usa essa definição só para falar, para contar para a gente, algoritmos não são coisas que os computadores inventam sozinhos. Algoritmos são programas, orientações escritas por alguém para alguma finalidade, né? As pessoas acham que os algoritmos são objetivos e verdadeiros e científicos, ela diz. Isso é mentira, isso é um truque de marketing, né? Os algoritmos são uma composição dos dados, dos grandes bancos de dados, o que aconteceu no passado, de um objetivo, para que aquilo vai ser usado, né, que ela chama de definição de sucesso, e uma determinação de futuros. Então, ela dá um exemplo quando ela fala disso. Ela diz, eu tenho o meu algoritmo para fazer comida em casa. Os meus dados são os alimentos que eu tenho, os ingredientes, o tempo que eu tenho para fazer, o que eu quero cozinhar. Ela, por exemplo, não conta miojo como ingrediente ou alimento. Isso é uma escolha, né? O que é o sucesso para ela? O objetivo para ela é fazer com que os filhos comam salada, né? Isso determina também uma cultura dos filhos no futuro. Se a Cat O'Neill fosse a Nestlé, a definição de sucesso dela e de objetivo não seria a mesma. E nem os dados que ela usaria, né? O que são nossos dados no YouTube, né? São os nossos dados de registro, de inscrição no YouTube, são os vídeos que a gente vê, são os vídeos que a gente posta, né? São as coisas que a gente transmite. Os dados no YouTube somos nós, como em muitas aplicações, né? O sucesso para o YouTube é que as pessoas fiquem muito tempo dentro da plataforma, para que vejam cada vez mais vídeos e, portanto, os anúncios que eles vendem para os seus clientes. Os clientes do YouTube são as pessoas, organizações, movimentos que pagam para ter suas coisas mostradas ali. O problema é que essa definição de sucesso do YouTube, o que é sucesso é o que as pessoas mais veem, ela vai favorecer vídeos mais vistos, e a gente sabe que vídeos violentos, racistas, misóginos, são muito vistos. Muita gente passa muito tempo na internet produzindo e vendo isso. As implicações políticas disso vocês entendem, né? Os vídeos de extrema-direita são muito atrativos. Disseminação de ódio, misoginia, racismo. Vende, porque dá cliques. Eu estou simplificando, mas eu estou querendo só, enfim, tentar organizar essa ideia para vocês. Para mim também.
Bom, com posse de todos esses dados, tem mais uma coisa, a gente falou de dados, algoritmos e uma forma do que eles chamam de inteligência artificial, que é o aprendizado por máquina, machine learning, né? O que é isso? É simplesmente a automação por meio de receitas, de algoritmos, de todos esses processos para tentar direcionar resultados. As máquinas vão ficando cada vez melhores, portanto, em prever o que é que você mais gosta de ver, o que é mais provável que você compre, qual é o site onde provavelmente você vai entrar para colocar os anúncios lá. Né? Então, processos de inteligência artificial são vários, são muitos, o Dave e o Jonas sabem mais disso do que eu, mas eu estou querendo dar um exemplo só para dizer o seguinte, que a quantidade imensa de dados e de preferência do ponto de vista das empresas e organizações que trabalham com isso é importante e vai ser cada vez maior, porque é uma maneira delas determinarem o futuro segundo o seu ponto de vista, segundo o que mais lhes interessa. Né? E aí, bom, depois dessa coisa que eu tentei um pouco falar do que a gente está falando, eu queria contar a nossa experiência na Marcha Mundial das Mulheres, porque eu queria dizer uma coisa muito importante, que é porque a gente está falando de um processo que define como a gente vive. Eu tenho só um minuto. As respostas para isso, como a gente vai se posicionar sobre isso, como é que a gente vai resistir a isso e encontrar caminhos alternativos para isso, não são individuais somente, elas são coletivas, né? Então é muito importante tentar fazer isso que eu tentei fazer aqui, que eu não sei se ajudou ou não, mas concretizar e ter uma visão crítica do que a gente está falando. A gente não está falando de coisas abstratas, né? E aí começar a olhar isso, que tipo de produto a gente usa, de quem ele é, para quê, que cadastros a gente preenche ou que cadastros a gente faz. Por que a gente também vai pedir todas as informações que a gente quer dos nossos parceiros e militantes? Que informações são importantes? Como é que a gente vai usar? Né? Isso tem uma questão política, uma questão ética e uma questão, como o Jonas disse, legal. Né? Uma visão crítica sobre tecnologia, né? O que é tecnologia? Nem tudo que é tecnológico é por si só maravilhoso e por si só horrível, né? Quem desenvolveu essa tecnologia, com que finalidade e quais consequências ela pode ter, são perguntas importantes para a gente fazer. Existem muitos movimentos nos Estados Unidos, por exemplo, que estão proibindo o uso de tecnologias de reconhecimento facial, né? Outra coisa importante é isso que a gente está fazendo aqui agora, conversar, fazer alianças entre movimentos para falar sobre isso. E aí a Marcha conta, por exemplo, das alianças que a gente fez no começo com a Actantes, um coletivo do qual que eu participei, que era um coletivo de liberdade de expressão e proteção à privacidade na internet. Então, ali a gente falava sobre o uso de aplicativos mais seguros, como o Signal, para trocar mensagens, sobre o uso de mecanismos de busca, como o DuckDuckGo, em vez do Google, porque ele coleta menos dados. A gente estava ali pensando e constituindo toda uma cultura de outras aplicações que você pode usar sem ser essas, né? A Marcha também fez uma aliança com Maria Lab, um espaço hacker feminista, para construir uma infraestrutura comunitária de internet, de comunicação, ali no Vale do Ribeira, entre como num território quilombola. É uma rede autônoma, porque ela não está conectada à internet, ela conecta aquelas pessoas naquele local. E nesse processo de discussão de tecnologia com Maria Leb e com as companheiras, se coloca todas as outras questões, né, do que é tecnologia, da importância da autonomia, das possibilidades e limites das redes e tal. A Marcha também tem, com o Maria Leb, uma aliança que permitiu o desenvolvimento de uma ferramenta de reunião como essa que a gente está fazendo, só que com código aberto, livre, que se chama Ângela. A gente faz a nossa reunião, ninguém coleta nossos dados. Né? E a gente leva muito essa conversa toda para a militância da marcha, porque ela
ela está completamente envolvida com o debate sobre o nosso feminismo, né? Estruturado na experiência concreta das mulheres, na busca de autonomia, nas soluções coletivas, na resistência contra os grandes monopólios privados que tentam nos explorar e nos controlar. Eu acho que é isso. Desculpa se eu me estendi, espero que tenha servido. Obrigada, Paty. Vamos continuar a conversa, que eu já fiz outras perguntas aqui na minha cabeça. Acredito que muito da militância, assim como eu, a gente está tentando ainda caminhar, né, se apropriar dessas informações e de como que a gente utiliza esses mecanismos que a gente foi meio que jogado, forçado mesmo, né? Alguns a gente já conhecia, mas a maioria deles a gente tentou correr atrás do atraso tecnológico no pós-pandemia, porque era a nossa única forma de se comunicar, em alguns casos, como de serviço público, de trabalhar. Então, ainda estamos tentando tirar o atraso. E quem está há muito tempo aí no caminho da tecnologia livre é o Dave, que está há alguns anos já tentando me explicar um pouco sobre como é que isso funciona. Vai compartilhar as informações hoje aqui com a gente. Bem-vindo, Dave. Bem-vindo, obrigado. Sabe que eu, de vez em quando, a gente fica escutando, né, o pessoal falando, e eu sempre fico me sentindo que eu estou numa distopia, que eu estou sonhando, que amanhã eu vou acordar, porque acho que a gente, e aí eu falo para quem da esquerda, não está se dando conta do que está acontecendo. A maior parte das pessoas não estão se dando conta. Eu vejo toda hora alguém falando, não vamos para a rede social porque a gente precisa retomar a rede social, como se tivesse alguma possibilidade. Essa questão o pessoal falou muito bem, né, dessa questão dos dados, o capitalismo de vigilância que a gente fala hoje, né? O capitalismo de vigilância se tornou uma corrida por nossas vidas, por nossos detalhes, por tudo que a gente faz, tudo que a gente anda. A gente coloca hoje um dispositivo da Amazon na nossa casa que fica nos escutando todo o tempo e mandando os dados para fora. Manda lá para os Estados Unidos para ser processado. A gente deixa o nosso celular, a gente dá direito a qualquer aplicativo. A gente não sabe nem que direito deu. Né? Quantas vezes eu estava um dia com o Waze aberto e aí eu falei, como é que é mesmo? Vamos tocar Passeio de Bangkok? Falei assim, no carro, né, que é uma música do Rush. E no outro dia já estava me oferecendo passagem para Bangkok, né? E a gente está achando tudo isso normal, né? Toda essa corrida para os nossos dados. A Patrícia falou muito bem, né? Esses dados não é só para saber o que a gente quer, é prever e modular, alterar o nosso comportamento. Então, quando a gente está falando de que a gente vai essa corrida por dados, todo mundo pegando os nossos dados, eles querem traçar o nosso perfil psicológico, conhecer a gente, predizer nosso comportamento e alterar ele se for necessário. Quando tu entra numa página, tu não sabe aonde vai clicar. Mas pode ter certeza que eles sabem. Já tem um percentual de probabilidade de tu clicar em cada um dos pontos. E a gente, como essa questão dos algoritmos de inteligência artificial preocupa ainda mais, né? Então, a gente está entregando todos os nossos dados e um algoritmo de inteligência artificial pode chegar à conclusão, por exemplo, que uma pessoa que está com depressão, eu posso oferecer um produto mais caro, porque antes de qualquer coisa contra a vida, as pessoas têm um impulso de consumo. Eu posso, por exemplo, disparar um gatilho psicológico no dia do aniversário da tua mãe, oferecendo uma coisa que tem relação com a tua infância. Isso, eu estou falando de mercado. Depois vamos falar isso na política.
eles conseguem hoje alterar, eles vão botando as coisas, então eles vão te provocando. Nessa época ele costuma comprar passagem, então vou começar a botar coisas, aí gosta de praia, então vou botar coisas de praia para ele, de tal lugar, para tentar levar ele para isso. Então, eles estão conseguindo fazer uma eficiência, né, dentro do consumismo capitalista, uma eficiência de só essas grandes empresas conseguem entregar e fazer qualquer empresa do mundo vender. E a gente caminha numa concentração incrível. Eu me lembro que quando a gente, militância de software livre há muito tempo, né, a gente sempre era taxado de chato. Não, mas isso é chato. Mas não é bem assim. Mas segurança. Não, a gente tem segurança. E tudo que a gente avisou, infelizmente, está acontecendo. Uma completa falta de autonomia. Hoje, 2 empresas concentram o mercado de celular. 2 empresas. Aí vem Google e Apple. O que eles fazem? Eles são os donos do equipamento, não nós. Não sei se vocês sabiam, mas o Google começou com o Google colocou uma funcionalidade escondida no celular que mapeia todas as redes Wi-Fi na tua volta, inclusive estou espionando o vizinho, então, e manda isso para eles com a minha localização. E pela força do sinal, eles estimam a distância de onde está cada Wi-Fi. Aí, se eu desligar a localização e caminhar em qualquer lugar da rua, conforme eu vou vendo os Wi-Fi, ele vai saber onde eu estava. Então não adianta eu desligar a localização, né? Para o Google, para a Apple. E a Apple agora levantou uma funcionalidade que ela, por Bluetooth, ela vê os celulares na tua volta e envia para ela quem está contigo. Então, mesmo que a pessoa esteja com o Wi-Fi desligado, com a localização desligada, com o 3G desligado, ela pode detectar o celular. Um Apple no outro. O equipamento não é mais nosso. Isso vale para qualquer coisa, né? Porque a gente está acostumado, né, nesse modelo, a comprar o equipamento vem com software, a gente não altera. Não pode alterar. Se a gente pudesse alterar o software, qualquer software, de TV, a gente ia ter muito mais vida, muito mais tempo de vida, e a gente poderia se garantir e ia ter o que a gente sempre falou, possibilidade de ter o conhecimento próprio, desenvolver conhecimento. E esse falta de limite das empresas está completamente descontrolado. A LGPD tem alguns aspectos positivos, mas ela também serviu para legitimar essas empresas a pegarem os nossos dados. Porque um dos mecanismos da LGPD, por exemplo, o consentimento, tu é livre para dar consentimento? Quando o WhatsApp agora mudou o sistema de serviço, dizendo que pode compartilhar com todo mundo a tua localização, para quem tu envia mensagem, o horário que tu enviou a mensagem, que ele chama de metadados. Quando ele fez isso, tu tinha a opção de dizer não? Tem opção hoje para quem trabalha com o WhatsApp ficar sem o WhatsApp? Nós temos alternativas, nós podemos conversar sobre isso de alternativas. Mas era opção para as pessoas? Quem é que lê termo de serviço, né? Vocês leram os termos de serviço de algum aplicativo alguma vez? Vocês sabiam que o Gmail, por exemplo, eu vejo gente mandando coisas para o Gmail, achando que o e-mail é dele. O Gmail é compartilhado, o Google pode ver e pode mandar para quem quiser. E está no termo de serviço, consentiu. E no Brasil, a gente tem uma coisa pior ainda, né? A LGPD nossa deu poderes completos para o mercado financeiro. Processar nossos dados sem a gente saber, sem consentimento. E retirou os mecanismos de repressão e segurança e a polícia da necessidade de se envolver com a questão de LGPD.
o que é muito grave, muito grave. É o começo do estado policial. E todo esse controle, esse que está acontecendo com a gente, é muito mais do que simplesmente controlar os nossos hábitos de consumo. Está ocorrendo um controle do discurso, do que está acontecendo, das informações. Todo mundo hoje depende, a gente ficava reclamando, né, dos grandes meios de comunicação, das grandes empresas, né, dos estados que controlavam a comunicação. Hoje, tu só acessa a informação, tu parte do Google, tu parte do Facebook, tu parte do Twitter, da Apple, da Microsoft, acabou, né? Todo o mundo parte disso. O caso tão preocupante, o Facebook, tão preocupante quanto o Facebook, por exemplo, o Facebook é uma coisa que a gente faz dos nichos, né? Porque tu só vai ver o que é. Como a intenção deles é vender, ele não vai te apresentar o que te incomoda. Então, ele só vai apresentar o que te deixa feliz, que é quando tu tem um hábito de consumo melhor. Então, ele cria o que a gente chama de bolhas, né? Mas não é uma boa ideia dizer que é bolha. Não é bolha, não é questão de bolha. É questão que a gente não tem controle com quem a gente fala. A gente não sabe o que o outro lado está falando. Mas pior que isso, eu vejo gente dizendo nós precisamos aumentar a militância. Como se isso fosse resolver. Como se a gente conseguisse disputar um algoritmo de inteligência artificial que é alterado. E aí eu vou falar para vocês sobre essa questão de controle desses algoritmos de inteligência artificial. Mas esse controle de discurso é um pouco pior. Quando esse mecanismo de te manter conectado nas redes, te manter conectado todo o tempo, ele também tem uma intenção. Claro que é vender mais, né? Te manter ali é bom para a empresa vender mais, mas também, enquanto humanidade, é um mecanismo para a gente refletir menos, para a gente pensar menos, para a gente ler menos, para a gente ser superficial em tudo que a gente lê. Porque, né, quando tu tá olhando hoje, a maior parte da juventude vê vídeos, né? Nem lê na internet. E quando tu vai ver vídeo, quem dita o ritmo do que é importante é quem tá falando, é o vídeo. Não tem aquele tempo de pensar. Então, isso tornou o discurso colocado, o discurso de que esse nosso sistema, um sistema que mata, um sistema que deixa a criança passar fome, um sistema que até o patriarcado ainda continua espalhado por aí. Esse tipo de sistema injusto faz um discurso de que é uma coisa normal e que é uma coisa para sempre. Como se sempre fosse assim. Ah, não, a sociedade sempre foi assim. Não, mas eles ganharam um discurso. Eu fui fazer uma pesquisa ontem, fui procurar um texto, acho que Marcuse, não texto não, fui procurar uma entrevista. E aí eu fui pesquisar. O que veio para mim foi... Gente, eu tenho até é tão ridículo isso que eu tenho até dificuldade de lembrar. Que a direita fala do marxismo... Ai, meu Deus, tá bom. Temos tudo vídeo de direita criticando. E sabe por quê? O controle do discurso do WhatsApp do YouTube, está feito pela direita. Esse controle do discurso, que eles vão lá, não importa o que tu vai pesquisar, vai ter vídeo deles. Eu fui atrás de um discurso da Dilma, eu lembrava desse discurso, tu não tem como achar, é só vídeo ridicularizando ela. E por que isso? E como é que isso acontece? Ah, vamos entrar no YouTube e vamos dar like? Eu vejo muita gente falando isso. A direita montou uma estrutura porque quando tu tem um algoritmo de inteligência artificial, tu pode fazer um outro algoritmo de inteligência artificial para alterar o resultado desse algoritmo, para mudar o resultado desse algoritmo. E é só olhar para o mundo que tu vai ver. Todos os lugares é a mesma coisa. A esquerda é corrupta, todos. Olhem, todos os países
tem a mesma coisa. Todos os países fizeram a mesma estratégia. Começaram com Cristina Kirchner, antes ainda daqui, né? Foram para o Evo, toda a mesma estratégia. E a direita ganhou, não aqui, foi em todo mundo. Inclusive, sei lá, Andaluzia, que sempre foi da esquerda. Isso não foi à toa. Porque esses mecanismos de inteligência artificial, que pode ser cruel a ponto de incentivar uma pessoa a cometer um crime, se isso for fazer ela vender mais, não tem ética envolvida, esse mesmo algoritmo pode ser alterado por outro. E aí, o que foi aquele negócio da Cambridge Analytica, né? É uma permissão de ver os perfis do Facebook. Aqui, o que eles fizeram? Pediram a permissão para as pessoas do lado deles, da direita, para ver os amigos. Então, um amigo ia vendo o outro e ele ia analisando o perfil de todo mundo. O que mais chega para mim no Facebook é convite de conta fake. E aí, quando eu vejo esse convite de conta fake, é sempre 50 amigos em comum de esquerda, filiados. As pessoas vão adicionando todo mundo como se isso fosse militância. E essa disputa é uma disputa desigual. A gente está numa disputa desigual. A gente não consegue ficar sem celular, a gente não consegue ficar sem WhatsApp. E a gente precisa mudar isso. E isso, hoje, é a principal batalha que a gente tem que fazer. Porque o futuro, imaginem o poder que essas empresas vão ter quando conhece meu pai, minha mãe, e vão direcionar meu pensamento a partir dos gatilhos psicológicos que eu tenho, porque eles sabem como era teu pai, como era tua mãe e como tu foi criado. Gente, a sociedade de controle perfeita. Matrix, fazer aquela parte de sonho, eles não precisam disso. Deixa as pessoas funcionando, né? As pessoas trabalhando para eles. E a concentração de renda, a concentração dessas empresas cada vez maior. Cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E a gente ficando na mão deles. Aí, para não sair com um pensamento muito, com essa coisa toda negativa, que eu acho que o meu tempo já foi, né? Claro que a gente pode fazer algumas coisas, né? Eu esqueci de um assunto só que eu vou ter que falar. E só sobre o Bolsonaro, que eu esqueci. Mas a gente tem que fazer algumas coisas. Algumas coisas a gente pode resistir. Por exemplo, o Bolsonaro agora quer privatizar o CEP e a Dataprev. Basicamente, todos os teus dados da tua vida estão lá. Tudo que tu comprou, cada nota fiscal, cada coisa que tu recebeu no imposto de renda, cada controle de pagamento de aposentado, cada doença que tu fez do INSS, está tudo nessas empresas do governo. O governo, ao invés de cada órgão ter sua área de tecnologia, concentrou em 2 empresas porque era mais eficiente. Esse modelo foi implantado, inclusive, nos estados. E agora, o que eles querem é entregar todas as nossas informações para alguma empresa que vai poder explorar elas. Quando eu estou dizendo que o Google, o Gmail, lê os nossos dados, eu tenho a opção de não usar o Gmail. Agora, eu não tenho opção de não declarar imposto de renda. Eu não tenho opção de não obedecer uma política pública. Eu vou ser obrigado a entregar minha vida para essas empresas? Então, isso preocupa, e aí é uma coisa que a gente tem que lutar contra a nossa privatização, contra essa privatização louca, né? De entregar próprio funcionamento do Estado. Imagina, eu vou entregar para uma empresa toda a movimentação financeira, todo o pagamento que o Estado faz. É muito... Olha, esse governo... eles estão entregando tudo para resolver no curto prazo e deixar o país destruído depois. Veja o Paulo Guedes, eu formei em economia, né? Que tipo de economia é essa que tu vende tudo que dá lucro e fala que quer melhorar o resultado primário do Brasil? E vende tudo que dá lucro? Não faz sentido. E para não sair tão negativo, só eu queria dizer que nós temos coisas que a gente pode fazer e
E aí a adoção de tecnologias livres e mudar a nossa relação com a tecnologia. Que daí eu deixo para a gente discutir depois, porque eu já falei demais. É isso. Obrigada, Dave. Vou dar um alô para a galera que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Todo mundo expressando um pouco de medo. E aí vou dar uma passada aqui nas perguntas que a galera deixou. A Maura, que é do Sindicato dos Vigilantes, ela deixou a pergunta aí, o que significa aquele cadeado? Se o cadeado no site, ele significa realmente uma segurança ali nas informações que estão sendo trocadas. Existe uma possibilidade da gente fazer uma versão como houve há uns anos atrás, quando se desenvolveu os softwares livres, que gerou uma certa autonomia frente aos softwares que vinham fechados, da gente gerar um mundo de plataformas livres. Isso é uma coisa que está sendo discutida e vislumbrada. Uma outra coisa que apareceu também é uma preocupação para nós, né, dos movimentos de mulheres que estão organizados, que nesse mundo conservador, onde avança cada vez mais a retirada de direitos das mulheres, a vigilância, a falta de liberdade sobre sua vida, suas escolhas, seus corpos, o que significa, por exemplo, ter os espaços tecnológicos, que é o que nós estamos usando agora, de auto-organização invadidos, investigados, o que isso significa diretamente para a vida das mulheres mesmo, dessas mulheres que estão se dedicando à organização pela liberdade, por mais direitos. Uma outra coisa que apareceu também é de essa questão dos algoritmos, o que ela significa para a vida individual de cada pessoa, para além de mapear os nossas preferências, né, nossos gostos na lógica do consumo, da venda, do lucro. O que isso significa? Aí o Dave falou já um pouquinho, né, sobre essa pergunta, do que significa para a gente esse impacto desses algoritmos. E aí, assim, uma inquietação que eu tenho pensado já há algum tempo, a internet por muito tempo foi a promessa de democratização da informação, né? De que a gente teria um acesso ilimitado às informações, de que você tem todas as informações que existem no planeta Terra instantaneamente sobre o que acontece, mas a impressão que eu tenho tido cada vez mais é que quanto mais se amplia o acesso das pessoas à internet, aos mecanismos que ela cria de comunicação, menos informação você tem, porque você está tão direcionado ao que você pode ver, ao que deixam você ver, ao que chega ao seu acesso, que parece que está ficando cada vez menos democrático conforme as pessoas têm mais acesso à internet, elas têm menos acesso à informação. E aí, por último, aqui que eu catei aqui, foi uma crítica da Cá Menezes, que ela criticou, mas vocês estão falando mal do Facebook numa live, num webinário que está sendo transmitido pelo Facebook. Mas aí tem também essa questão de como é que se faz? Se abre mão de comunicar? Porque você tem outros mecanismos diferentes, por exemplo, do WhatsApp, de poder se comunicar com as pessoas, tem outros tipos de redes. Você tem outras formas de comunicação do que o Facebook. Mas a enorme maior parte do planeta utiliza o WhatsApp e o Facebook. E aí, se você abre mão, como é que resolve essa equação? Entre comunicação de massa, de chegar ao máximo de pessoas, com uma informação que seja de fato informação e não desinformação. E aí o Jonas pode falar um pouquinho para a gente sobre essa dualidade de informação e desinformação. E abrir mão de mecanismos que podem ajudar a fazer isso, mas eles também podem te cercear ou te conduzir para um lugar que você não quer. Aí eu vou devolver na ordem inversa, e aí, para a gente já ir caminhando para o final da nossa live, que a gente vive hoje
num mundo onde a gente passa absolutamente o dia inteiro, né, na frente do computador. Então, passar a bola aí para você, Dave. Eu aviso aqui no chat da plataforma quando chegar a 5 minutos. Eu vou tentar... Não vou falar de tudo, né? Tem que deixar o pessoal falar aí. O cadeado, né, no browser, ele fala que ele está criptografado. O tráfego entre o site e o teu browser. Só que não adianta tu ter um navegador como o Edge, o Chrome ou o Safari, que tu não sabe o que está dentro dele. Então, quando tu não sabe o que está dentro dele, que é a grande questão do software proprietário que a gente fala, tu não tem como saber exatamente o que ele faz. Tu tem alternativas livres, né, como o Firefox, o Chrome, que é a base do Chrome, que é livre. O Chrome tem a parte livre e uma parte que não é livre. E o Edge é feito em cima dessa parte livre do Chrome também. Então, o Chrome é uma outra alternativa. Então, tu usando isso, tu tem uma boa segurança, assim. A única coisa que a gente pode fazer hoje é criptografar. Criptografar tudo, tudo, tudo. Porque é a única maneira que a gente tem de guardar os dados. E a outra coisa que a gente tem que fazer é usar redes que não permitam o nosso rastreamento, né? E a mais famosa disso é a Tor, né? Tor. Eu vou até botar um endereço, eu vou botar lá no chat do Facebook. Eu tenho um evento chamado Ceplant e eu tô indo eu só faço parte do Calango Hacker Club aqui em Brasília, né? Eu já fico o convite para vocês, que é do Calango Hacker Club no site. Vou botar lá também. E tem esse evento Ceplant que é feito junto com o Raul Hacker Club lá de Salvador. Então a gente vai fazer um evento junto, detalhando, e eu já convido aí todo mundo, né? Convido a CUT também. É um evento para a gente fazer uma oficina de como guardar algumas coisas. Porque tem uma coisa que me preocupa em relação aos movimentos sociais, que, ok, eu não consigo escapar do Facebook e da Google, mas quem mais está te espionando? Faça um exemplo agora. Vai em ajustes ou configuração no celular, privacidade, microfone. Todo mundo que tem acesso ao microfone vai estar dito ali. E se, por exemplo, eu entreguei, como a Austrália fez, né? A Austrália invadiu vários celulares de criminosos. Mas e se estiverem fazendo isso com a gente, com a esquerda? Porque hoje, tu instala um aplicativo e tu nem olha o que tu deu permissão. Só dá permissão. Aí eu fico até numa cidade do interior, que tem um coronel que é dono do rádio. Instala o rádio, instala o aplicativo do rádio, a pessoa, e dá acesso à tua localização. E vai pegar toda a tua rotina. Se quiser fazer emboscada, quiser fazer qualquer coisa, pode fazer. E as pessoas não se dão conta disso. Então, o mínimo de privacidade, pelo menos algumas coisas a gente não consegue hoje. Quer dizer, consegue, mas não utilizando o Android da Google. E quem tem Apple não consegue ainda. Aí pior ainda. Apesar dela estar fazendo a propaganda de privacidade, ela é a mais... Todas as tecnologias dela são fechadas. Então, tu tem que confiar 100% na Apple. E não dá, né? Porque eles mesmos fizeram esse algoritmo, essa questão do Bluetooth para seguir os outros celulares. Então, é só propaganda, né? Assim como a propaganda de que a LGPD vai nos proteger, que eu também já estou bem certo que não. Então, tudo a gente tem que criptografar. Esse é o segredo. O cadeado funciona, tá? A criptografia é uma boa solução. A criptografia, se o governo americano quiser quebrar a tua criptografia, vai fazer, mas é tão difícil de fazer, gasta tanto tempo de processamento, que ele não consegue fazer de um monte de gente, ele não consegue fazer massivamente, como eles estão fazendo hoje, né? Porque pela legislação americana eles podem espionar estrangeiros, né? E como, de certa maneira, o Brasil também pode estar fazendo. E aí, então, as soluções livres é o que a gente tem de alternativa, porque a gente pode, hoje tem distribuições, o Android, ele é livre. O Android é Linux, né? A base do Android é Linux. Hoje, as TVs da Sony, da Samsung, da LG, tá? Philips, são Linux também. Quase todos os equipamentos hoje são Linux, a base. Né? O Linux dominou.
né? Dominou toda a base de equipamentos que existe hoje. E a questão da internet das coisas, né? Os equipamentos que a gente vai ter também, estão vindo com Linux. A Alexia é um Linux. Então, todos os equipamentos hoje a base é software livre. Então, quer dizer, é possível tu optar por fazer software livre. A gente precisa que o equipamento nosso permita isso, né? Permita fazer a substituição de software. Então, tem alternativas. Tem um conjunto de alternativas que tu pode fazer, algumas já foram citadas, mas eu vou mostrar nessa oficina também alternativa de software que tu pode usar para te proteger minimamente, né? Ou ficar com menos exposto às questões. Então, eu acho que é isso. A gente tem que buscar isso. E em relação, só para concluir o Facebook, a gente não pode se enganar com as plataformas de achar que a gente tem disputa possível nessas plataformas. Não tem. Não tem porque o poder de processamento, o poder de computação que a direita tem hoje, dinheiro, né? Baseado em dinheiro, a gente nunca vai conseguir competir. E o que me incomoda mais é a falta de consciência, né? Não entender que esse é o problema. Aí eu vejo o pessoal dizendo que o problema é tal coisa, o problema é que no Brasil o problema é que tinha que ter feito aliança com o Ciro, não sei o quê. Não é um problema. O problema não é de falta de militância, o problema não é de acomodação, o problema ocorreu em todo mundo, falta de controle das redes. E sim, a gente tem que... Eu entendo que é uma ferramenta importante de comunicação, eu mesmo também vou tocar, eu publico no Facebook. Não coloque nenhum dado pessoal em nenhuma rede. Não coloque. Não exponha o seu filho, que desde o começo já vai ter seus comportamentos estudados. Não coloquem nada de pessoal nessas redes. Utilizem só o que for importante. E tem alternativas? Tem. Tem alternativas de redes que respeitam a privacidade. Então a gente tem que caminhar para isso. Para uma sociedade, a gente foi muito chato falando que é software livre, mas aconteceu. E esse mundo que a gente está caminhando, se a gente não tomar uma atitude, olha, eu estou bastante preocupado mesmo, mas assim, eu ainda tenho esperança. E a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. E a gente está fazendo, né? A gente está fazendo. Obrigada, David. Depois, não sei se você está acompanhando aí o chat de bate-papo na transmissão do YouTube, do Facebook, mas bastante gente assustada. Vou passar para a Paty, para ela fazer suas considerações, esses poucos desafios aí que a gente tem para vencer, né? Quero falar para as pessoas assustadas. Quero falar uma coisa que a gente pode pensar muito. Eu penso muito nisso muitas vezes. Eu acho que a distopia é uma narrativa do capital. O único serviço de streaming que eu tenho de vídeo é o Netflix. Eu pago lá todo mês e tem um monte de série, eu assisto e tal. Em algum momento eu me dei conta, não sei se vocês já repararam, que a distopia é a narrativa das séries contemporâneas. Os mundos acabam, todo mundo é filho da puta, a gente está sob controle. Assim, a distopia, para mim, é uma narrativa do capital, não porque a gente não viva distopias, mas porque ela nos coloca num lugar sem saída, num lugar passivo. E nós somos militantes de esquerda, a gente é trabalhado na utopia. Né? Na utopia como uma forma de caminhar e de construir coletivamente soluções. Então, a segunda coisa que eu quero falar para as pessoas é que, claro que são questões individuais, porque a gente está vivendo num mundo que se impõe assim, mas são questões políticas e coletivas. A gente só consegue resolver isso nas mais variadas maneiras, resolver de uma forma importante, coletivamente, né? Outra coisa que eu quero falar é que a gente está falando de questões que não são novas, elas são escaladas e se impõem de uma forma muito mais difícil para a gente construir nossas utopias por causa da presença global da tecnologia e dessas empresas. Mas que comunistas comem criancinhas, que mulheres são fracas e não podem estar na política ou na vida pública, que os brancos são melhores que os negros, que vocês podem escolher.
Assim, o capitalismo conseguiu convencer grande parte do mundo de muitas dessas coisas antes da tecnologia digital existir e ser usada, né? Então, eu só quero dizer que tem uma lógica aqui que está operando com novos instrumentos, de outras maneiras, mas que é a lógica do capital, né? Compre batom, compre batom. Quem não lembra dessa propaganda? Então, é um marcado de idade. É isso que o Facebook faz. Então, a gente pensar sobre o que é consumismo, quais são as nossas reais necessidades, por que as coisas são fabricadas, como e para quê, né? Tudo isso tem a ver com a nossa militância. Tem outras velhas questões de acesso, quer dizer, a Thaisa estava falando antes da gente começar aqui, que ela dá aula em escolas de periferia e 50% das pessoas não têm acesso à rede. E, portanto, não têm acesso ao que seria uma educação à distância, né? Essas questões de acesso, de quem é mais vulnerável, de quem é excluído, são questões que a gente, nos movimentos de esquerda e no movimento feminista, conhecemos. Então, a gente pode usar o que a gente sabe nas nossas lutas anticapitalistas, anticolonialistas, né? Porque os grandes monopólios e a imposição de formas de viver que sejam adequadas à acumulação, à exploração do capital sobre as pessoas e os povos, são coisas que a gente conhece e a gente milita para criar alternativas, discursos, saídas para isso, né? Tudo isso para dizer que nunca foi fácil. Se a gente fosse maioria no mundo, o neoliberalismo não teria existido. Teríamos outros problemas, mas não, nós nunca fomos maioria, né? Eu acho que construir níveis de autonomia, tanto pessoal, que apps que eu quero usar ou não, que permissões eu dou no meu celular ou não, isso é muito importante. Construir espaços seguros, que é uma coisa familiar para nós, mulheres, né, e feministas. Espaços seguros são espaços onde eu possa trocar informações em segurança. E na militância significa que, em algumas reuniões, não vai ter celular lá dentro. Ou significa, nos nossos trabalhos de comunicação, que toda a nossa comunicação não pode estar só lá no Facebook. Ela tem que estar num site nosso, dentro de um servidor nosso, ou de aliados, né? Então, existem muitas camadas, e eu acho que o que eu estou querendo dizer para nós é que existem muitas camadas e existem muitas formas de procurar saídas nessas todas camadas. Essas formas são políticas e são coletivas, né? E também que isso é um processo. Ninguém vai virar ninja ou invisível amanhã. Mas ninguém precisa se expor mais do que deve ou que precisa. Então, ter isso em conta, ter isso em mente é importante. Ter essa crítica dessa tecnologia que nos é imposta e quem é que está fazendo isso e por que é importante. É uma maneira, né? O que significa ter espaços tecnológicos de auto-organização invadidos e investigados, né? Significa que a gente tem que trabalhar muito em aliança e com cuidado para construir esses espaços seguros. A crítica da Caminezes, eu acho que é isso, Caminezes, a gente vive na contradição, né? Vivemos aqui no Zoom, estamos no Facebook, mas a gente pode criar limites e formas para isso. Essa impressão, esse desejo de perfeição e pureza também é uma coisa autoritária e também é uma coisa que nos é imposta, né? A gente vai ter contradições. O importante é a gente compreender em que contextos a gente está atuando e lutando, né? E a partir disso tentar descobrir com companheiras, companheiros, alianças, como é que a gente vai resolvendo essas coisas. O que eu acho que é importante de 10, 20 anos atrás em relação a hoje, é que hoje todo mundo é capaz de entender isso. Coisas que o movimento não sei quanto, né, que eram inteligíveis somente por pessoas técnicas, não são mais assim hoje, né?
E, de novo, assim como existem formas alternativas de comunicação, a gente vai precisar usar essas ferramentas quando a gente quiser falar com pessoas, mas a gente não precisa pensar que o único jeito de alcançar as pessoas é por meio delas. Os movimentos fazem outdoor, os movimentos fazem carro de som, os movimentos fazem reuniões, né, para poder se organizar. Então, estou insistindo muito nisso porque essa noção individualista, fragmentada, tanto nós como pessoas, quanto a sociedade toda dividida, né, onde você não tem mais uma esfera pública, onde as pessoas se encontram, então, também é uma coisa imposta. A gente pode construir espaços comuns, seguros, defender comuns, né, tanto comuns digitais como comuns à água, né, e que esse repertório que a gente precisa usar como ferramenta para fazer essa briga, também em relação às questões digitais, a gente já tem, porque é o repertório das nossas lutas. A gente sabe muito bem porque não pode privatizar o CERP e a DataPrev, né? Que são públicos. Agora a gente sabe um pouco mais, porque nossos dados estão todos lá. E agora a gente sabe um pouco mais, porque isso precisa ter alguma espécie de transparência e controle social do que é feito com esses dados, para que eles são usados e por quem. Nada disso está pronto. Tudo isso é construção e é luta política. Eu acho que é isso. E é isso. A Marcha Mundial das Mulheres tem isso muito forte. É um dos lugares mais poderosos e mais bacanas, onde eu já militei. Olha que milito desde adolescente. A noção da base concreta das coisas, né? As coisas se dão na concretude, não só virtualmente, não só na nossa cabeça. A noção de que a nossa luta é coletiva, a noção de que a gente luta por autonomia, por liberdade, por igualdade. E fora Bolsonaro. Obrigado, Paty. Então, tentando ser rápido aqui, né? Como disse a Thaís, as pessoas vão cansando. Eu acho que assim, Dave e Paty já falaram boa parte do que tem para ser dito. Eu vou tentar, na verdade, acho que já responderam as perguntas, e eu queria dar algumas sugestões mais práticas, né? Eu acho que as pessoas e as organizações têm que ter protocolos. Não só protocolos de segurança, mas também protocolos de segurança, como protocolos de proteção dos seus dados. Então, isso vai desde os indivíduos, né? E aí, o que os sindicatos podem fazer? Os sindicatos podem fazer atividades, debates, oficinas sobre proteção de dados para sua base, para sua diretoria, né? Que são públicos diferentes. E as organizações têm que ter protocolos mais cuidadosos. E esses protocolos, como já foi dito aqui, têm que ter camadas. Então, a CUT não vai abandonar o seu canal no YouTube, não vai abandonar o seu canal no Facebook. Aí, dialogando com a Cá Menezes, né? É isso. Esse discurso é aquele discurso que fala: a gente tem que todo mundo achar uma terra que não é propriedade, o que não existe, né? Toda terra no capitalismo é propriedade de alguém. A gente tem que achar a terra que não é propriedade e não consumir mais, porque se for nesse nível de contradição, se eu vendo a minha força de trabalho, eu estou aderindo ao capitalismo, né? Só que eu não posso não vender a minha força de trabalho. Eu acho que o que a pergunta dela nos traz é: deveríamos ter plataformas nossas? Sim. A direita tem, a gente tem que ter também. Não porque a direita tem, porque a gente tem que construir autonomia tecnológica. Acho que isso é fundamental. Então, assim, que a CUT, e aí parabenizo a Thaisa nesse sentido, né, que a CUT continue fazendo atividades dessa forma, que possa fazer atividades mais de trabalho, oficinas, que a central constitua seus protocolos de segurança, que ela estimule os sindicatos a construírem os seus protocolos de segurança, né? Eu sou dirigente do sindicato dos jornalistas, e a gente bate cabeça nos sindicatos jornalistas, com dirigentes dos sindicatos jornalistas que dizem que não tem que se preocupar tanto. Então, assim, não é um debate fácil, mas é um debate que, como a gente vem tentando mostrar aqui, precisamos avançar, e perfeita a fala da Paty, precisamos avançar coletivamente, né? Eu acho que, assim, se a direita mobiliza tantas pessoas que não são militantes para ter preocupação com determinadas coisas, não sei o quê, nós que temos
tanta história de militância, seja essa história 1, 2 anos, ou 20, 30 anos, ou 60 anos, a gente consegue fazer. A gente só precisa botar esse tema como um problema, né? E aí eu que passei minha vida inteira militando na área da comunicação, sempre sofri porque o povo reclamava que a Globo editou o debate do Lula, que a Folha de São Paulo manipulava, e na hora que você ia fazer a militância na área da comunicação, ninguém tinha tempo, ninguém tinha interesse. Agora, o que eu acho que a gente tem que se inspirar é no que o movimento sindical, no que o movimento de mulheres, no que o movimento negro fizeram ao avançar em uma série de compreensões e práticas falando, a gente não vai reproduzir opressão aqui. Então, se a gente conseguiu fazer isso nas relações trabalhistas, se a gente conseguiu, conseguiu não, mas está tentando e está avançando nas relações de gênero, nas relações de raça e cor, também é importante que a gente consiga fazer isso no uso dessas tecnologias, né? Entender o que não é aceitável, entender quais são as práticas que a gente pode mudar para que a gente não reproduza práticas de opressão, e práticas de opressão, como disse a Paty, né, de grandes empresas que estão no norte global e que com isso acabam controlando as nossas vidas. Então, agradecer muito, Thaisa, pela atividade e dizer que a gente está, pelo menos da minha parte, mas imagino que Paty e Dave também, que a gente está à disposição para continuar esse diálogo, né? Caso seja de interesse da CUT. Obrigada, Jonas. Obrigada, Paty. Obrigada, Dave. É de interesse, sim. A gente já estava pensando sobre uma oficina. O Dave vai fazer a oficina lá nos Calangos. A gente pode também pensar num formato adaptado, conversando aí com o pessoal da comunicação que é muito inserido, a Ana Paula, o Leandro, os meninos que são do coletivo de comunicação, que são muito inseridos nesse debate de como é que a gente monta uma oficina para o perfil dos sindicalistas, e já surgiu uma demanda aqui que é de pedido dentro da conversa do chat desse webinário sobre produzir um material ou compartilhar materiais que já existam, que tenham essas dicas básicas para quem é leigo no assunto da segurança sobre informação, de saber quais são os sites que são mais seguros de ser utilizados, mecanismos de pesquisas mais seguros de serem utilizados, quais plataformas não são pagas e você pode utilizar com um pouco mais de segurança, esse tipo de informação que, para o geral da população que foi inserido nesse mundo de tecnologias de comunicação, meio que obrigatoriamente, meio que empurrado pela pandemia, e que não tem essas informações mesmo, até porque não vai chegar pela gente pelo bloqueio dos algoritmos, não é o tipo de informação que a gente tem nas nossas redes sociais, mas é o tipo de informação que a gente pode produzir e tentar chegar à nossa militância para que a gente possa se organizar melhor, da melhor forma dentro da nossa luta, utilizando os mecanismos que aí estão, aí existem, e fazendo a melhor utilização dos nossos parceiros, que são vocês. Então, muito obrigada. Essa conversa foi uma conversa bastante inicial, né? Que tem que ir devagarzinho mesmo. Está aí a discussão nas redes de entretenimento sobre a geração milênio, a geração Grinch nos últimos dias. Eu, como milênio, tenho mais dificuldade aí com a inserção nas tecnologias, então a gente vai se inserindo, vai conversando, como a Paty falou, para gerar informação para as pessoas sobre isso que a gente está vivendo e como lidar com esses pormenores da tecnologia. Então, muito obrigada. É um primeiro passo, não vai acabar aqui essa discussão, e agradeço imensamente vocês por terem participado com a gente, e todo mundo que está acompanhando aí pelo Facebook da CUT-DF, da Marcha Mundial das Mulheres aqui no DF e da Casa da Democracia. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora, e boa noite. Eu estou deixando as sugestões de vídeo e texto da Paty lá no chat da transmissão. Boa noite, obrigada a vocês, muito obrigada por ter estado com a gente hoje à noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite, até mais. Boa noite.